Bom dia, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Que bênção! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda no nome do Senhor. Hoje, terça-feira, que bênção! Terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Estamos iniciando, mais um dia, nessa 19ª semana do Tempo Comum. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Manhã com o Evangelho. Que a bênção do Senhor te alcance, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, que tudo dê certo para você no dia de hoje e todos os dias da sua vida. Amém? Seja muito bem-vinda, Patrícia Alexandrina, nessa manhã. Deus abençoe você e sua casa. Deise Teodoro, Deus abençoe a sua casa nessa manhã, em nome de Jesus. Patrícia, mas quem está aqui? Amém, a Deise, Deise Teodoro, Deus abençoe. E que os irmãos possam ser abençoados ao decorrer que for entrando, em nome de Jesus. Ramon Martins, Deus abençoe. É porque a minha tela está escura, gente. Meu aparelho novo, eu coloquei ele para ele ir clareando, decorrer que o dia vai iniciando, Então, eu acabo não tô conseguindo ver direito os nomes. Deus abençoe a vida de cada um e de cada uma, no nome do Senhor. Amém? Você que vai entrar depois, você que vai entrar ao decorrer do Manhã com o Evangelho, seja muito abençoado nessa manhã, fortalecido, edificado no nome do Senhor. Vamos ler o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Mateus 18, do 1 ao 5, depois do 10 ao 14. Vai dizer assim: Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se vocês não se converterem e se tornarem como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim o recebe. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face do Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele no monte as 99, indo procurar as que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhe digo, ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é a vontade do Pai de vocês que está no céu, que se perca nenhum dos pequeninos. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, na ministração do Santo Evangelho. Que bênção, irmãos, estarmos aqui no segundo dia da semana, juntos ao vivo, Estivemos aqui ontem, no Manhã com o Evangelho, mas gravado, Gravado. Nós estamos gravando o Evangelho de segunda-feira, no domingo de tarde, e aí a gente coloca na parte da manhã, tá bom? Para vocês não ficarem sem o Evangelho do dia. Quando nós olhamos, para essa pergunta dos discípulos, nós vamos ver que Jesus ele sempre foi muito sábio nas palavras. Dora Gomes, minha amiga, Deus abençoe, em nome de Jesus. Jesus sempre foi muito sábio nas palavras. A pergunta que os discípulos fizeram foi uma, e a resposta que Jesus primeiro deu foi outra.
Depois Jesus até respondeu o questionamento, né, ou a pergunta que os discípulos tinham feito. Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram? Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Interessante ali que eles estavam querendo saber de quem deles, na visão de Jesus, seria maior. Se era Pedro, se era Tiago, se era João, se era Judas. Cada um achava que poderia ser um pouco maior no reino de Deus, porque talvez tinha uma aproximação com Jesus, ou porque tinha um desenvolvimento maior como discípulo. Então eles, para sanar as dúvidas, foi lá em Jesus e perguntou: quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus, amado, ele não responde quem é o maior. Quando ele pega uma criança, coloca no colo, no meio deles, e diz: em verdade vos digo, se não se converteres e se tornares como uma criança, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Enquanto eles queriam saber quem era maior, Jesus vai pegar uma criança, colocar no seu colo e dizer: se vocês não se converterem. O que o Senhor Jesus está falando é assim: olha, se vocês não tomarem jeito na vida de vocês, se vocês não entenderem o real sentido do Evangelho, vocês não entrarão no reino dos céus. Agora, amados, não era mais nem questão de quem era maior ou menor, de quem entrar no reino dos céus. Enquanto a preocupação dos discípulos ali estava de quem era maior, o que o Senhor Jesus estava falando com eles era: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão nem entrar no reino do céu. Imagina saber quem é o maior ou quem é o menor. Por isso, amados, a primeira lição que nós aprendemos no Manhã com o Evangelho hoje é: o nosso coração precisa ser um coração de criança para entrar no céu. Não criança no juízo, né, na imaturidade. Não criança, querido, quando faz birra, mas a criança com o coração limpo. Criança, você briga com ela, ela fica com raiva de você na hora, mas depois logo a raiva passa e ela abre o sorriso e as coisas é como se nada tivesse acontecido. Um dia desse a minha sobrinha Lara estava aqui em casa, passou o final de semana comigo e a Dani, e aí ela é muito energética, né? Uma energia fora do normal que o pastor Cássio não tem. Nem sei como é que vai ser quando o Benjamin chegar, né? E aí ela toda hora queria brincar, e ela me chamava 20 vezes por segundo, né? De Cássio. E aí, amados, você que não tem criança, né, que é o meu caso, a gente tem um tipo de vida totalmente diferente, né? Tranquilo, calmo, franciscano de verdade, né? Monge. E aí, eu falei: não, Lara, eu não quero mais brincar com você. Aí ela fechou a cara, cruzou os braços: eu não gosto mais de você. Aí ficou ali bicudo olhando para mim por baixo dos olhos. Aí eu falei: mas o titio ama você, Lara. Vamos, eu vou brincar com você. Na mesma hora ela desfez o braço, desfez o rosto e foi brincar. E acabou. Não havia mágoa guardada no coração, porque o coração de criança não tem lugar para mágoa. O coração de criança não tem lugar para rancor. Ela chora naquele momento, ela fica chateada naquele momento, mas se você a restituiu
com aquilo que ela queria ou precisava, acabou. Enquanto muitas vezes os nossos corações de adultos guardam uma palavra, a Deise falou para mim em 97 que eu era feio. Aí eu já estou em 2024, lembrando que a Deise em 97 falou para mim que eu era feio. Pensa, amados, se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não entraremos no reino dos céus. Coração limpo, coração sem mágoa, coração disposto a obedecer, a perdoar, coração disposto a recomeçar. Esse é o coração que alcança o reino dos céus. Esse é o coração que faz com que o coração de Deus se alegre. Por isso, amados, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dai-me um coração como de criança, para que eu possa entrar no reino dos céus. Para que eu possa usufruir do reino dos céus. O texto ainda vai dizer que Jesus diz: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, amados, o reino dos céus não é constituído de pessoas altivas. O reino dos céus não é constituído por pessoas que falam bonito. O reino do céu, os maiores não são os pastores, os apóstolos, aqueles que estão de gola clerical, de estorla, ou estão de calça jeans. O maior é aquele que é o menor. O maior no reino dos céus é aquele que se humilha. O maior no reino dos céus é aquele, amado irmão e irmã, que desce à casa do oleiro, que serve. Esse é o maior. Quer ser o maior no reino de Deus? Seja o menor. Quer ser o maior no reino de Deus? Sirva. Maior no reino de Deus não é quem está no altar, ajudando a celebração do culto. O maior no reino de Deus não é aquele que aparece. O maior no reino de Deus é aquele que sempre está servindo. Independente se ele vai aparecer ou não. Lavou o banheiro da igreja. Para muitos não é nada. Para o Senhor é o maior. Sabe por quê? Desculpa, irmãos. Quem é que procura saber quem lavou o banheiro da igreja? Ninguém sabe. Mas todo mundo sabe quem prega. Quem está lá nos stories do Instagram do culto. Um dia desse eu cheguei na igreja, né? Eu acho que estava com a Dani. Eu abri o banheiro masculino, né? Eu tenho uma mania muito grande. Eu aprendi isso com o bispo Paulo Lockman, né? O banheiro da igreja precisa ser um cartão postal da sua igreja. O visitante terá uma péssima impressão da sua igreja se o banheiro estiver sujo. Então eu cheguei na igreja, desci, a primeira coisa que eu entro é no banheiro. Mesmo que eu não vá fazer nada, eu entro no banheiro. O banheiro estava tão cheiroso. Aí eu falei assim: Jesus, muito obrigado pela vida da irmã Lourdes. Porque eu sei que é ela que lava o banheiro. E aí, amados irmãos, quanto menos eu apareço, mais eu sirvo, mais o Senhor contempla. E maior eu me torno. Jesus foi muito claro: aquele que não se humilhar como esta criança, não será maior no reino de Deus. Quer ser maior? Se humilhe como uma criança. E ainda vai dizer assim:
E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Fiquem atentos para não desprezar nenhum desses pequenos, porque eu vos afirmo a vocês que os anjos delas, lá no céu, veem incessantemente a face do Pai Celeste. Amados, há uma fúria muito grande em cima das nossas crianças. Naquela época de Jesus, a cultura, ela desprezava as crianças. A criança não tinha voz e nem vez, né? Mas Jesus já chega ali mostrando uma realidade completamente diferente. Enquanto as crianças não eram contadas, vem Jesus dizendo: aquele que recebe um pequenino desse, me recebe. E aquele que zela por uma criança, zela pelo próprio Jesus. Sabe, irmãos, vivemos em uma época em que nossas crianças são muito bombardeadas. Elas têm sido bombardeadas com as músicas seculares, com as músicas a apologia ao sexo, à droga. Nossas crianças são muito bombardeadas com as roupas sensuais. Nossas crianças são bombardeadas de todas as formas. E qual é o nosso dever? Cuidar de cada pequeno próximo a gente. Cada um que o Senhor tem nos dado a responsabilidade. Filhos, sobrinhos, filhos de amigos, afilhados, crianças das nossas igrejas. Quando nós cuidamos deles, nós estamos cuidando do próprio Jesus. Pô, vamos cuidar, irmãos, porque a Bíblia, Jesus é muito lindo, claro, nesse evangelho, que os anjos dessas crianças, né? Tá aí quem não acredita no em anjo da guarda. Os anjos dessas crianças velam no céu por elas. Pedem ao Pai incessantemente por elas. Não é eu que estou falando. É Jesus. É o Santo Evangelho. Netos, Dora, muito bem, netos. É o Santo Evangelho que está dizendo que os anjos dessas crianças, os anjos que guardam, os anjos de guarda, velam diante do Pai por essas crianças. Se os anjos fazem a parte deles, que é incessantemente orar ao Pai por eles, pedir ao Pai por eles, porque nós não iremos cumprir o que o Senhor Jesus está falando aqui nesse Evangelho. Então vamos entender aí o que nós entendemos, vamos entender o que nós entendemos até agora. Primeiro, que para entrar no reino dos céus precisamos ter um coração de criança, um coração limpo e sem mágoa. Segundo, que o maior no reino dos céus é o menor, é o que se humilha. E o terceiro, que nós temos uma responsabilidade com as nossas crianças, filhos, netos, afilhados, sobrinhos, filhos de amigos e crianças da nossa comunidade de fé. E aí Jesus continua dizendo: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 e irá procurar que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade vos digo, que ficará mais alegre por causa desta do que por causa das 99 que não se desgarraram? Assim não é da vontade do Pai que nenhum dos seus pequeninos se percam. Olha que interessante, amados irmãos e irmãs. A vontade do Pai é que todos cheguem no céu. A vontade do Pai nessa manhã é que nenhum dos seus se perca. Que nenhum daqueles que Ele comprou lá na cruz do Calvário não tenha salvação. O que nós precisamos pedir ao Senhor nessa manhã é a graça de olharmos como Jesus olha. Porque qual é o pastor
né, que não vai deixar as 99 que estão protegidas e vai atrás da ovelha perdida. Senhor Jesus é aquele que vai atrás da ovelha perdida. Muita gente está falando assim, nós já somos muito. Aquele que foi tarde. Só dava trabalho. A gente às vezes fala isso. Mas Jesus não. Jesus ele está atrás da ovelha que se desgarrou. Olha o cuidado de Deus para nossas vidas. Olha como o Senhor nos instrui no Santo Evangelho. Olha como o Senhor nos instrui, amados, a sermos o menor, a cuidarmos das nossas crianças. Olha como o Senhor nos instrui, querido, ter coração de criança, e como Ele nos mostra que Ele deseja que o nosso coração seja um coração de Deus, parecido com o coração de Jesus, aonde nós não desistimos de ninguém, porque Jesus não desiste de ninguém. Jesus, ele vela e ele não abre mão. E graças a Deus, porque Jesus não abre mão de ninguém, porque nós temos a tendência de abrir. Mas ele fala que para que nenhum dos seus se percam no meio do caminho. Que nessa manhã possamos pedir ao Senhor um coração que nem o coração de Jesus, disposto a obedecer, disposto a fazer a vontade de Deus, disposto a cumprir o ídolo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, amados irmãos. Vamos orar por todas as pessoas que estão enfermas, por todas as pessoas que estão doentes. Vamos orar pelas famílias enlutadas. Ontem eu vi no Instagram, né, com uma grande pregadora, né, já com seus 80 e poucos anos, Marlene. Eu até postei no meu Instagram, o Senhor a recolheu. Uma grande mulher de Deus. Olha que mulher sábia. Uma mulher que a gente parava para ouvir assim, ouvia horas e horas, uma sabedoria imensurável. E ontem quis o Senhor que ela fizesse a sua Páscoa definitiva, fosse para casa. Então nós vamos orar pela família da irmã Marleide, na verdade, em nome do Senhor, para que o Senhor console a todos no dia de hoje, os enlutados, a igreja do Senhor. E eu estou orando por você. Enquanto você estiver aí orando por mim, eu vou estar aqui orando por você. Amém? Vamos combinar isso? Você ora por mim e eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença nessa manhã. Te agradecemos pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus presente. Tu és o nosso socorro na hora da angústia. Senhor, nos ensina verdadeiramente sermos homens e mulheres servos. Servos que verdadeiramente fazem a Tua vontade. Que nessa manhã, no nome de Jesus, possamos ter um coração como um coração de criança, aonde Deus é puro e limpo para fazer a Tua vontade. Que o Senhor possa abençoar nessa manhã a todos os irmãos que estão aqui ao vivo, aqueles, Pai amado, que vão ver ao decorrer do dia, pelo YouTube ou pelo Facebook. O Senhor conhece a necessidade de cada um e de cada uma. O Senhor conhece cada um pelo nome e pelo sobrenome. Senhor, supre as nossas necessidades. Cura as enfermidades da alma e liberta-nos, Senhor, das doenças do corpo. Que a Tua graça seja sobre nós e que tudo, Senhor, se concretize segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Pedimos ao Senhor a Tua bênção, pedimos ao Senhor a Tua graça, pedimos ao Senhor as orientações do céu,
para que no nome do Senhor Jesus possamos ter uma vida que te agrade. Tira de nós tudo que não vem do Senhor, mas que nós possamos ser, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Um dia mega lindo, abençoado pelo Senhor. Que tudo venha dar certo. E que você possa pedir ao Senhor um coração de criança, limpo e puro, para fazer a vontade de Deus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Que o Senhor te abençoe. Um santo dia para você, uma santa semana, uma santa terça-feira, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus, graça e paz.